Como é que eu consigo diferenciar uma legítima experiência de expansão da consciência de simples fantasia da mente? Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, sou pesquisador da consciência e eu quero dar para você hoje algumas dicas para a gente poder compreender. Quando eu tenho uma visão, quando eu percebo algo a partir das minhas orações, a partir da minha meditação, a partir de qualquer sistema de expansão da consciência, como a regressão a vidas passadas, por exemplo, como é que eu consigo compreender se essa visão ela é verdadeira, ela é legítima, ou se isso é só uma criação da minha mente? Bom, a resposta para isso ela é muito simples. Mas quando a gente está um pouquinho destreinado, a gente precisa de mais adjetivos para poder compreender. E a resposta é o seguinte: quando eu tenho uma experiência verdadeira de consciência, ela traz implícita aquilo que eu vejo, que eu percebo, sabores de consciência. Legal, né? Super simples de entender. Agora vamos descrever isso com detalhes. O que é o sabor de consciência? É quando eu sinto algo que vem lá das profundezas do meu ser ou do meu coração. E esse algo traz um sentimento junto com aquilo que eu estou vendo. É muito simples entender, mas quando a gente está um pouco destreinado e ainda não tem experiência com sabores de consciência, isso parece altamente complexo. Mas eu vou dar alguns exemplos para procurar entender. Você já deve ter visto aí imagens, pinturas antigas, fotos de santos, de gurus, de mestres, de avataras, né? E quando eles estão assim naquilo que nós denominamos assim o seu êxtase místico, por exemplo. E a gente percebe que eles têm uma expressão característica, que é um misto assim de sorriso, com contentamento, com alegria. Vejam que até as palavras elas fogem um pouco para a gente definir isso. Existe assim um misto de assombro com alegria naquilo que, né, naquele retrato, vamos chamar assim dessa visão, desse momento que eles estão tendo. Quando nós apenas fantasiamos uma coisa, quando a nossa mente cria uma coisa, e a mente das pessoas ela é especialista em criar coisas, principalmente problemas e coisas que não são realidade. Uma fantasia, ela não tem um sabor de consciência. Ela não tem essa qualidade que nós podemos chamar de sensação mística, de expansão, de conexão. A gente até consegue, eventualmente, ou até comumente, lembrar de alguém que não gosta e se sentir mal e desconfortável. Tem uma emoção implícita a isso. Lembrar de uma situação em que a gente passou, a gente pega uma memória do passado, coloca na tela da nossa mente, lembra de uma situação desconfortável e se sente igualmente mal. Tá? Esses são mecanismos da nossa mente, em que a gente traz uma imagem e automaticamente traz uma emoção que está implícita a ela. Eu consigo trazer para a minha mente a sensação assim de um pôr do sol, de um momento muito bom que eu passei, e junto com essa lembrança eu também consigo trazer emoções que são agradáveis e compatíveis com aquilo. Mas nada disso tem o sabor de consciência de uma experiência mística. É completamente diferente de qualquer uma dessas emoções, que podem ser até boas e positivas, que a gente experimenta no nosso leque aqui no dia a dia. Existe então um sabor de consciência diferente. Essa é a grande diferença e é o grande delimitador das nossas fantasias para as experiências de verdade. Vou dar um exemplo para você compreender. As pessoas, né, o grupo que participa com as nossas meditações de quinta-feira lá no YouTube, e se você não conhece, você está convidado, elas relatam sim que elas veem coisas, mas acima de tudo, que elas saem da meditação em estados de tranquilidade, em que o cardíaco, que o coração parece que está mais macio, que ele se abriu, percebem presenças, mas implícito a essa presença existe uma energia, existe uma força, existe um sentimento que é transmitida para a pessoa quando ela está naquele momento da meditação. Esse sentir, todo esse leque de sentimentos é o que vai ser o nosso guia sobre a legitimidade, a verdade da experiência
ou da fantasia. Porque as experiências fantasiosas, elas não têm a capacidade de criar estados superiores de consciência. Eu posso sim imaginar a figura de um santo, de um mestre, de um pôr do sol e trazer para mim um sentimento bom a respeito disso. Mas ele nada tem a ver com o sentimento de expansão, de comunhão, de conexão, de uma paz profunda, de cardíaco no momento em que essa experiência verdadeiramente acontece. Então vejam que é simples, não tem como a gente se enganar. Como é que você faz então? Se eu fosse resumir tudo isso, como é que você faz para descobrir se a experiência foi de verdade? Você precisa sentir. E o sentir não é uma qualidade daquilo que eu vejo. O sentir é quando essa visão ela entra em profundidade no meu ser e ela é percebida pelo meu coração. É como se eu estivesse vendo aquela imagem pelo meu coração, sentindo a partir da estrutura do meu cardíaco. E isso traz para nós alguns entendimentos muito interessantes quando você consegue compreender que a verdade daquilo que eu percebo numa experiência mística vem pelo meu coração. O que significa isso? Que a verdade do mundo em que nós vivemos, ela se expressa no nosso coração o tempo todo. Mas como a gente está um pouquinho destreinado, nós precisamos desses momentos de recolhimento para começarmos a nos conectar de novo com essa capacidade, mais ou menos da mesma forma como se ela fosse um músculo atrofiado. Ela precisa se exercitar. Então, uma pessoa que faz os seus 15 minutos de meditação por dia, 30, 1 hora, 2 horas, não importa. Nesses momentos, ela está fazendo o quê? Ela está exercitando a sua capacidade de sentir novamente. Porque você fica ali sentadinho, com seus olhinhos fechados, e você vai buscar sentir não só os pensamentos que estão dentro de você, não só, embora eles são importantes, a confusão e a desordem emocional que está na maior parte das pessoas. Mas quando você começa a readquirir a qualidade de sentir, você vai começar a sentir novos sabores de outros espaços de consciência. Você começa a perceber. Se você está num estado um pouco mais profundo de meditação e percebe uma luz, se você se conecta com aquela luz e sente uma presença por trás dela, você sente, você pode ter certeza de que existe um ser, uma consciência, uma presença que naquele momento da sua meditação se aproxima e se conecta com você. Mas para você ter certeza disso, você precisa sentir. Quando não tem um sentimento de verdade, a tendência é que a gente esteja simplesmente fantasiando coisas, criando coisas, imaginando coisas. Tá? E como eu já disse anteriormente, a nossa mente ela é especialista em criar fantasias e principalmente em criar problemas. Conforme o nosso trabalho de autoconhecimento, de purificação energética e de consciência vai acontecendo, essa capacidade de sentir coisas durante a meditação ela vai se estendendo para o nosso dia a dia. Tá? É uma consequência natural. A gente vai ficando mais intuitivo, mais sensível, mais receptivo, ao ponto de começar a sentir as coisas, as circunstâncias e as pessoas aqui no dia a dia conforme elas estão acontecendo. Porque você treinou. É como ir para a academia, né, e exercitar ali o seu bíceps durante 15 minutos por dia. É claro que conforme você treina, o seu músculo vai crescendo, seus 15 minutos podem se transformar em 30. Daí você consegue fazer força em vários momentos do seu dia, não apenas na academia. Então entenda a meditação como a academia da sua mente e da sua consciência, naqueles momentos que você vai aprender sobre coisas dentro de si e fortalecer certas estruturas, para que no dia a dia você possa aplicar e passar a perceber se as pessoas que estão ao seu redor são verdadeiras ou são uma fraude. Se os discursos que nós ouvimos hoje, principalmente em tempos de crise política, se eles têm verdade, se aquela pessoa tem coração ali, ou se é simplesmente um discurso interesseiro por parte daquela pessoa. Se os outros seres humanos que nos rodeiam, se eles têm verdade no que eles falam, ou se tudo não passa de uma grande fantasia. Quanto mais adormecido a gente está, quanto mais destreinado nós estamos, mais fácil é sermos iludidos. Tá? E é por isso que o nosso mundo está um grande caos, né? Porque nós permitimos que as pessoas nos enganassem com discursos bonitos e com imagens agradáveis para nós. Tá? A mídia faz isso muito bem, a propaganda e as vendas fazem isso muito bem.
Para você saber se as coisas são verdadeiras, então a essência de tudo é sinta. Da mesma forma como você sente uma experiência mística, aprenda a sentir as coisas e as pessoas a partir do coração. Ok? Esse é o recado de hoje, simples, rápido e eficiente. Qualquer dúvida, escreve aí para mim. Tá? Ah, e outro detalhe, né? Gostou? Dá o joinha, compartilha, ajuda a gente a fazer o canal crescer e a informação chegar na mentalidade e no conhecimento das pessoas, tá bem? Um grande abraço, a gente se vê na próxima.